influência do organismo. Questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. O espírito é o que vai envolver a matéria e vai dar vida à matéria, vai dar inteligência à matéria. Sem o espírito, nada disso funciona. E como o espírito influencia a matéria, como a matéria influencia o espírito? Se o espírito influenciasse 100% a matéria, sem nenhum efeito limitador, todo mundo ou seria um gênio ou todo mundo seria idiota. Como existem pessoas com extrema limitação mental, existe uma regra para que o espírito tenha uma casa física proporcional à sua necessidade evolutiva. Se assim não fosse, todos seriam um gênio ou todos seriam idiotas. Então, o nosso corpo físico, ele é uma forma de educar o espírito. E quem vai colocar um espírito num corpo para fazer se educar? Os protetores. Chega um dado momento e fala assim, olha, você tem que nascer com esse corpinho aqui todo deformado. Senão, você não vai ser promovido aqui no plano espiritual. E a pessoa vem. E às vezes ele nem é avisado, é imposto a ele aquela reencarnação. Vejamos. Questão 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. É o que a gente acabou de explicar. Se um órgão tiver com algum defeito, ele não vai conseguir se manifestar plenamente. Portanto, a gente vai vendo, por exemplo, no meio dos atletas. Tem atleta que ele vai muito bem, muito habilidoso em algum trabalho, mas a sua carreira é curta porque os órgãos dele não aguentam por muito tempo. Então ele tem que ter todo um cuidado especial para ele se manter, mas até um certo ponto. Depois ele não consegue mais. Letra A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco, ou é a livre radiação da luz? É como um vidro muito opaco. Portanto, o corpo vai colocar limitações. As explicações que a gente deu para trás, em tópicos anteriores, está certíssimo. O corpo é um limite. E as intoxicações que o corpo sofre é um limite maior ainda. A epigenética mostra que o plástico da mamadeira pode causar problemas de produção de hormônio nos homens para toda a sua existência. Era previsto aquele homem ter aquele comportamento? Provavelmente não. Mas aquela substância que ele ingeriu o fez não ter o hormônio masculino. Aí é um respeito que nós temos que ter com as pessoas, porque todos nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para aprendermos, e temos que nos vigiar, e a informação é importante. Então, quando a gente fala na doutrina espírita, não, mas o espírito comanda. Depende do corpo. Dependendo da lesão que o corpo sofrer, o espírito vai perder aquele controle, pode se tornar uma pessoa violenta, ou pode se tornar uma pessoa inerte a tudo. Depende do tipo de lesão que recebe. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à do charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. O charco é um poço de lama. Então, se você entra na água e vai nadar, você vai dar braçada e vai andar. Se você tiver uma falta de sorte de cair num local de um poço de lama, você vai ter que ter muito cuidado para fazer os movimentos, porque ao invés de você se mover para sair, você pode afundar mais. Então, são cuidados que a pessoa tem que ter para não se complicar. E estando aqui encarnado, nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo para que nosso espírito possa cumprir bem a função a ele designada. Questão 369.
O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. O corpo é uma ferramenta que o espírito usa para ele agir. Então eu quero segurar essa caneta, eu penso e pego. Na condição de espírito, eu não conseguiria pegar a caneta, só sendo espírito. Aí eu precisaria de ter um médium de efeitos físicos para que eu pudesse pegar a caneta. Mas no mundo espiritual tem caneta. Caneta psíquica. É um outro mundo com as características do outro mundo. Aqui na Terra, o corpo precisa do espírito e o espírito precisa do corpo. E à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, aqueles que forem mais perfeitos, a pessoa vai sobrevivendo, vai caminhando com mais saúde, com mais determinação, com mais condições de realizar. Mas se os órgãos estiverem com defeito, aquele órgão vai fazer uma limitação para aquela pessoa. Por isso, nós temos que cuidar bem do nosso corpo e cuidar bem da nossa alma. E para isso exige sabedoria. Questão 370. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Para que os órgãos sejam bem definidos, sejam bons, e para que a gente possa exercer todo o nosso potencial, o espírito tem que ser saudável. Quanto mais saudável o espírito, mais ele pode imprimir um corpo melhor. Mas, por conseguinte, também temos que ficar vigilante, porque as intoxicações podem trazer situações mais complicadas. Letra A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda exatidão o correto. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, como, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia os exercícios de suas faculdades. As aptidões que a pessoa possui é do espírito. O corpo tem que estar bem perfeito, bem dentro das condições naturais, para que os fatos e os fenômenos ocorram. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vai começar então a medir as nossas ações, medir as nossas atitudes, para que nós tenhamos toda a condição de saúde possível para exercer bem a nossa função. Portanto, uma pessoa que desenha muito bem, ele tem um espírito que sabe desenhar e tem um corpo físico que oferece condições para ele desenhar. Encarnado traz o espírito certas predisposições e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não a causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Então, o cérebro da pessoa, ele é propício a exercer aquelas funções que ele já tem inata. E é como o espírito, que é uma das ações que existe para que o corpo mantenha-se íntegro, então ele vai criando as condições para que ele possa sobreviver dentro daquilo que ele precisa. E assim, o organismo vai respondendo naturalmente, porque ele tem uma estrutura psíquica com tendência, habilidades e predisposições a fazer aquelas coisas, e um corpo físico que o ajuda na execução daqueles
afazeres. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achasse providos. Os órgãos bons e perfeitos precisa de um espírito competente e compatível com aquela ação. Então, nós vamos ver que um bom desenhista tem um espírito que sabe desenhar e um corpo que o ajuda a desenhar, que lhe dá a habilidade dele fazer os risquinhos e de risquinho em risquinho vai montando um desenho. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado. E o maior dos celerados não precisaria senão de um órgão, de um certo órgão, para ser um Vicente de Paulo. Então, São Vicente de Paulo fez grandes obras sociais, trabalhava exaustivamente pela prática do bem, pela caridade. Não é porque ele tinha órgãos especiais, que ele tinha um espírito preparado para fazer aquilo e um corpo que o ajudava na realização daqueles fenômenos. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará, se vamos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhecem que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem um cunho das faculdades. É isso que é interessante que ele coloca. Você olha para uma pessoa que está bêbada, ela tem traços que você percebe que ele está bêbado. Mas ele está bêbado porque ele bebeu. Não é porque os órgãos dele ficaram com aquela cara antes dele beber. Da mesma forma, para qualquer aptidão, os órgãos são bem preparados, porque um espírito bem preparado agiu daquela forma. Por que você acha que precisa tantos espíritos irem reencarnar nos países muçulmanos, onde se você for pego bebendo, você pode tomar 18 chibatadas? Porque eles gostavam de beber. Então vão para um país onde não pode beber. E aí vocês têm de pessoas aqui que, mesmo você pode sentar na mesa com quantas bebidas forem, ele não bebe, porque aprendeu. Então não é o órgão que te leva a tomar essa ou aquela ação. É um órgão, ele é moldado pelo espírito para exercer essa ou aquela função. Mas os órgãos sofrem lesões e, em muitos casos, o espírito não vai conseguir fazer aquela obra de arte, não vai conseguir se expressar. Então andam os dois de mãos juntas, são faces da mesma moeda. O espírito muda o corpo. E nessa moldagem do corpo, ele vai ter mais facilidade para exercer essa ou aquelas funções. Mas se o corpo sofrer lesão, essas ou aquelas funções, algumas delas, vão ser tolhidas, vão ser bloqueadas, não vão poder existir tal qual normalmente existe.